Né? Vamos começando. Quem for chegando vai assistindo aí. Vamos dar uma nessa. Deixa eu... Ó, gente, pela manhã a gente fez uma aula discutindo sobre essa primeira parte. Parte de classificação, não é isso? Classificação dos verbos, ok? A gente viu que nessa classificação, dependendo do comportamento do verbo, interfere em toda a estrutura da forma verbal, na verdade. Né? A gente viu que a conjugação, ela tem um papel fundamental nessa discussão, não é isso? O fato de ser primeira, segunda e terceira conjugação, ela auxilia muito nesse processo. E a gente viu aí a classificação do verbo partindo do ponto de vista morfológico, em verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, né? As características de cada um deles, tá bom? A gente parte agora para um dos campos mais importantes dessa discussão, né? Que é a flexão verbal, tá bom? Flexão é a mesma coisa que variação, tá certo? Aquilo que a gente estuda lá nos nomes de gênero e número, né? E grau, aqui a gente vai tratar especificamente, né? Por, ó, flexões do verbo. Pessoa, número, modo, tempo e voz, tá? 5 classificações, ok? Cada uma dessas classificações, né, o conjunto de classificação, digamos assim, vamos tomar pessoa e número, modo e tempo, né? Para cada um existem suas desinências. Aqui nós temos, ó, para indicar essa flexão de pessoa e número, temos aí desinências. Deixa eu botar um pouco mais fininho aqui, ó. Desinências de número e pessoa. E aqui, desinência de tempo e modo. A flexão de voz, ela não é indicada por desinência, por terminação, tá? Só estes dois primeiros conjuntos, né? Pessoa, número, tempo e modo é que vai indicar a partir de desinências. Como é que funciona isso? Ó? Se eu tivesse aqui, ó, cantávamos, por exemplo. Se tomarmos essa parte aqui e formos fazer uma análise mórfica dela, nós temos, ó, cante mais a mais vá mais mos. Então, nós temos cante radical, tá? A vogal temática, que indica a primeira conjugação, né? A. Tem um acento aqui, tá bom? Vá, se eu digo cantava, passado, certo. Então, ó, se é passado, é tempo, certo, é modo indicativo. Então, eu tenho desinência, modo temporal, ou desinência de tempo e modo, tá? E quem é que cantamos? Nós, primeira pessoa do plural, portanto, desinência de número e pessoa. Então, a análise mórfica é feita dessa forma. A flexão do verbo é isso aqui, ó. Este conjunto representa a flexão do verbo, tá? É ele que vai determinar se o verbo está no singular, está no plural, em que pessoa se encontra,
Tá bom? É essa terminação, esses dois conjuntos de terminações, que são chamadas de desinências, quem vai definir, tá certo? Quem vai definir, tá bom? A flexão dessas formas verbais, ok? Essas definições, essas desinências que estão aí, por exemplo, quem determinam elas é, na verdade, ó, esta vogal temática de primeira conjugação. Então, essas são as desinências da primeira conjugação. De uma forma verbal, cantar, tá certo? Que está flexionado na primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Ou, não, do pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo da primeira conjugação. Então, por exemplo, essas desinências. Então, vale lembrar que para cada pessoa tem as suas desinências, tá certo? Só que essas desinências, elas estão baseadas excepcionalmente na vogal temática que determina elas, tá certo? Então, é assim que funciona, é assim que a gente vai determinar a flexão, tá? Então, ó, as flexões, como vocês já sabem, são ó, número, pessoa, tempo, modo, voz. Aqui tem aspecto, tá? O aspecto a gente já viu que ele tem muito a ver com a atitude do falante, tem a ver com aquela questão de realização da ação, não realização da ação. Esse aspecto tem muito a ver com as formas nominais do verbo, tá bom? Com infinitivo, gerúndio e particípio. Especificamente, né? Particípio, gerúndio e infinitivo, tá bom? Então, vamos lá. Quanto ao número, o verbo se flexiona no singular ou no plural. Tá certo? Singular. Ah, como eu disse a vocês, como eles representam um conjunto, ó, de desinências, ó, como representa um conjunto, opa, lembra disso, ó, isso aqui é um conjunto de desinências, aqui outro conjunto de desinências. Então, andam sempre juntos, tá certo? Então, como é que isso funciona? Por exemplo, ó, no singular eu tenho canto, cantas, canta, certo? Tenho essas três possibilidades. Canto, cantas, canta. Aqui está vinculado às pessoas de discurso. Ó. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Ah, professor, canta está no plural, tem um S. Não, é uma característica da segunda pessoa do singular, apresentar essa flexão. Cantas, queres, danças. Agora, no cotidiano a gente não usa isso, tá? O brasileiro não usa isso. Então, isso é, inclusive, um equívoco do brasileiro nesse sentido, deveria usar, tá bom? No plural, nós temos primeira de novo, segunda e terceira pessoa. Você observa que as desinências que flexionam essas formas verbais aqui estão no plural, na verdade. Há alguns pronomes que representem, né? Que representam eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles ou elas, aqui ele ou ela, tá certo? São os pronomes que representam essas formas verbais da conjugação, tá certo? Que acompanham essas formas verbais, a quem o verbo direciona a sua ação, o seu aspecto verbal, tá bom? Então, que fique bem claro. Quando perguntar sobre as pessoas do discurso, eu, tu, ele não é pessoa. São pronomes pessoais, são pronomes que representam as pessoas. Pessoas são primeira, segunda e terceira, tanto do singular quanto do plural, tá bom? Então, ó, essa é a flexão, singular e plural. Tá até lá da pessoa, ó. Pessoa, quanto à pessoa, o verbo se flexiona na primeira pessoa, aquele que fala. Segunda pessoa, com quem se fala, o ouvinte, né? Terceira pessoa, de quem se fala. Ou seja, primeira pessoa, que fala. Segunda, com quem se fala. E terceira, de quem ou de que se de quem ou de que se fala alguma coisa. É o referente, né? Então, ó, observem vocês aqui, ó. Primeira pessoa, do singular, ó. Vê que está atrelado ao número, tá vendo? Ó? Pessoa e número andam juntos. É a mesma desinência que determina isso. Eu canto, tá vendo? Ó? Primeira pessoa do singular, tu cantas. Segunda do singular, ele canta. Terceira do singular, nós cantamos. Vós cantais, eles cantam. Então, ó, as desinências às quais correspondem, na verdade, a flexão de número e pessoa do discurso, tá certo? Então, ó,
Aqui nós temos a ideia de plural. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Bem simples, bem quinta série, bem sexta série isso aqui, certo? O bicho de 7 cabeças começa aqui, ó. Tá bom? Começa aqui, ó. Tempo. A flexão, e aí a gente vai dividir mais para frente os tempos por modos, tá bom? A flexão mais característica do verbo, já que sua função é situar as ações no tempo, tá vendo? Ó? É essa flexão de tempo, tá bom? Em relação ao momento da fala, o tempo pode ser. Em relação ao momento da fala, o tempo pode ser presente, representa o exato momento da fala, pretérito ou passado, que representa o momento anterior ao momento da fala, tá? E o futuro, que representa o momento posterior, o momento pós-fala. Então, é de suma importância entender isso, tá? Quando ele diz que o tempo a gente vai definir em relação ao momento da fala, ele não está falando do presente, não. Ele está falando da fala em si, a falar agora. O fato verbal aconteceu no momento em que eu estou falando, se sim, se está acontecendo no momento em que eu falo, presente. Se já aconteceu e eu estou falando depois do acontecido, passado. Se vai acontecer depois que eu terminar de falar, futuro. Tá bom? Então, está envolvido nesse processo. Isso, ação, estado, fenômeno natural, tá certo? Quaisquer que seja a perspectiva do verbo, a indicação dele, tá? Então, ó, eu canto hoje, eu canto, canto, agora, tá certo? Hoje, presente, tá bom? Então, ó, eu cantei, já passou, tá vendo? Em relação ao momento da fala, o momento que estou falando agora, quando eu digo cantei, passou, tá certo? Eu cantava quando? Lá atrás, ó, ano passado, tá vendo? Ó? Cantava. Então, também pretérito, tá certo? E eu cantarei, isso ainda vai acontecer depois que eu terminar de falar, ou amanhã, ou depois, enfim. Então, ideia de futuro, tá certo? Então, é assim que funciona, tá relacionado ao momento da fala. Depois a gente vai falar de cada um desses tempos, tá certo? Isso aqui é só um preâmbulo. A questão do modo, o modo caracteriza a atitude do falante. Atitude do falante em relação ao processo verbal. Tá certo? Que atitude é essa? Certeza, dúvida ou ordem, tá? Considerando a ação como certa, ele a flexiona no indicativo. Então, ó, o modo indicativo indica certeza, tá bom? O modo indicativo indica certeza. Se considerar como duvidosa ou sentida, nós temos aí o modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica dúvida, tá? Dúvida, hipótese, tá bom? Como desejada na atitude de comando no modo imperativo. Comando, mandar, tá certo? Ordenar, por exemplo, então indicando uma ordem, nós temos o modo imperativo que indica ordem. Vou botar aqui também pedido, tá certo? O pedido também representa o modo imperativo, tá certo? Então, veja que esses modos, eles representam, na verdade, as atitudes do falante. Essas atitudes, a gente vai situá-las numa pessoa, num tempo, tá certo? Então, vê que tudo refere-se especificamente, tudo volta-se para a pessoa do discurso. Tá certo? Por isso que é de suma importância entender essa questão da pessoa do discurso para poder seguirmos adiante, tá bom? Então, ó, assim, usamos o indicativo para indicar propriamente um acontecimento, para informar, certo? Tá bom? O subjuntivo, para considerá-lo na sua hipótese ou no pensamento subjetivo do falante. Tá vendo aí a importância? Onde é que se vai utilizar? Quando se vai utilizar? Ou até que gênero textual você precisa utilizar, ou em que gênero textual você utiliza mais o modo indicativo, o modo subjuntivo ou o modo imperativo, tá bom? Já que cada um tem essas perspectivas. Então, para informar para indicar propriamente um acontecimento, a gente vai usar o indicativo. Por quê? Porque a gente indica um fato, só precisa situar num tempo. Mas é um fato, é certo. Tá bom?
O subjuntivo a gente vai considerar a hipótese ou o pensamento subjetivo do falante, uma poesia, tá certo? Um texto em que eu possa explorar a subjetividade da coisa, tá bom? Dependendo do meu interlocutor. E o imperativo a gente usa para comandar o acontecimento, ou seja, para dar ordem, para fazer pedido, tá bom? Então a gente usa nessas situações. Por exemplo, ele canta nesse estabelecimento. Eu tenho dúvida sobre isso? Claro que não. Portanto, ó, modo indicativo, tá? É certo. Talvez ele cante nesse estabelecimento. Eu tenho certeza sobre o fato? Não tenho. Então, modo subjuntivo, tá? Não se tem certeza. Dúvida. Cante agora. Olha a determinação, ó, tá? Determinação. Portanto, modo imperativo, ó. Determina. Manda. Tá bom? Cante. Cante, fale, faça, escreva, divida, pague. Tá certo? Ele faz um modo imperativo, inclusive ele trabalha com a perspectiva da linguagem apelativa, certo? Ele trabalha muito com essa perspectiva da linguagem apelativa, tá bom? A questão de voz a gente vai ver depois, tá? Porque primeiro a gente vai ver essa questão do aspecto verbal. O aspecto verbal traduz o ponto de vista do falante, preste atenção nisso aqui, ó. Traduz o ponto de vista do falante em relação ao processo verbal. Nem todo livro ensina isso, tá bom? Dessa maneira, o falante pode considerar a ação concluída, a ação não concluída, ação terminada ou em curso, tá certo? Pontual ou durativa, tá certo? Nota-se, portanto, que é o aspecto que opõe o pretérito perfeito, concluído, ao imperfeito, não concluído. Então, aquilo que eu disse a vocês. Então, coloca em xeque, por exemplo, esses dois aspectos de pretéritos, por exemplo. Tá certo? Então, vai tratar do pretérito, vai falar sobre ação concluída, não concluída, pontual, durativa, tá bom? Porque cada uma dessas formas verbais, semanticamente, elas traduzem uma ideia, tá certo? E essa ideia, ela vai ser revelada aí numa questão temporal, por exemplo, dentro desse aspecto verbal, se aquele efeito verbal é durativo, se é pontual, se é uma ação concluída, não concluída, se é terminada em curso, tá? Então, ó, vamos aqui, ó. Ele cantou, por exemplo, cantou, encerrou, ação concluída, pontual, tá vendo? Ele cantava, ação não concluída, durativa. Mostra que há no passado uma certa interrupção. Ele cantava quando faltou energia. Ele cantava, ó, cantava, ele praticava aquela ação, estava em curso e era durativo, tá? Era durativo, ele cantava, já fazia um tempo, possivelmente perduraria, tá? O aspecto se manifesta no verbo pela própria desinência modo temporal, tá vendo? Em locuções verbais, pode ser traduzido pelo verbo auxiliar. Isso é fato também, porque o verbo auxiliar ele está ali apenas para indicar a flexão do verbo, de tempo, modo, número e pessoa. Tá? Por exemplo, começou a chorar. Aspecto incoativo, que é de início, ó, tá bom? Começou a chorar. Esse aspecto incoativo quer dizer que é o princípio do aspecto durativo. É o princípio. O aspecto durativo tem o meio e o fim. Tá? Aquele que a gente viu anteriormente, que a questão do cantava, né, que foi considerado ó, ação durativa não concluída, também não concluída, estava em curso, nós temos ali a questão durativa está exposta naquilo ali, tá certo? Se concluída, pontual, né? Continuou a chorar, olha aí, ó, permansivo, tá vendo aqui que trabalha na perspectiva da duração, permansivo. Parou de chorar, conclusivo, término, tá bom? Então, tudo isso representa um aspecto verbal. São aspectos verbais, esses aspectos verbais são, na verdade, representam, na verdade, a intenção do falante, a intenção de quem produziu o discurso com aquilo, tá certo? Se é demonstrar que aquela ação está em curso, mas está no princípio, se está no próprio curso da ação, se já concluiu,
essa ação, tá certo? Então, é meio que intencional, é meramente interpretativo, tá? Pode ser também que o próprio verbo já traga elementos mórficos que surgiram em algum aspecto. Então, enquanto aqui nós temos as terminações, tá certo? Que determinam, na verdade, esses aspectos verbais, existem algumas formas que a própria forma verbal já traz a própria semântica do verbo já traz isso, né? Os elementos mórficos, né, que surgiram esse aspecto aí nesse caso. Por exemplo, adoecer. Há embutido no verbo um aspecto incoativo, tá? Passar, ficar doente. Ah, ele vai adoecer com isso. Ele adoeceu? Não. É o princípio daquilo, tá? É o princípio daquilo, o princípio desse aspecto durativo, desse aspecto verbal durativo, tá certo? Então, esta forma verbal é uma delas, tá certo? Vai adoecer, atrasar, esses verbos que trazem essa perspectiva aí, tá bom? Então, traz embutido aí na sua semântica, no seu aspecto semântico, tá bom? O aspecto incoativo, tá? Que é um princípio de uma ação, né, que pode ser durativa, tá bom? Formas nominais, né? Essas formas nominais, gente, elas são chamadas de formas nominais do verbo, as formas verbo-nominais, né? Conhecidas como verbo-nominais, aquelas que se comportam ora como substantivos, ora como nomes substantivos, adjetivos ou advérbios, ora como o próprio verbo, tá certo? O fato é que, quando elas forem utilizadas no contexto, na maioria dos casos, de 99,9%, vão ser utilizadas como verbo principal. Ah, professor, mas não podem flexionar como verbo. Sim, isso é fato. Tá bom? Isso é fato, tá certo? Mas eles são formas nominais que o verbo assume. Nessas formas nominais, para ela traduzir aquele aspecto verbal, ou seja, aquela ideia verbal, a ideia do verbo, a ação, fenômeno natural, estado de fim, qualquer que seja, ele pede auxílio a um verbo auxiliar, coloca do lado dele para flexionar em tempo, modo, número e pessoa só para isso. Esse verbo, esse verbo auxiliar, ele é desprovido de significação, ou seja, sai qualquer significação que haja nele para aquela situação, e ele está ali apenas para indicar essa flexão. Quem vai traduzir a ideia principal desse contexto é essa forma nominal do verbo. Ele traz a semântica e o verbo auxiliar traz a flexão, único e simplesmente. As formas verbos nominais são três, ó: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, que traduz a questão, que traz a questão da conjugação, tem a terminação R, tem como terminação R, tá certo? R, ok? Acompanhado desse R, nós temos as vogais temáticas A de primeira, E de segunda e de terceira conjugação, tá certo? Ok, galera? Então, funciona dessa forma, tá bom? Então, são esses R's que representam a desinência, ou seja, a terminação de infinitivo, e as vogais que acompanham essa desinência de infinitivo, né? São as vogais temáticas, tá certo? Então, é a famosa que a gente aprende no ensino fundamental, as terminações AR, ER, E e R, que representam as primeira, segunda e terceira conjugações, ok? Representam isso. O gerúndio, terminação NDO, tá bom? Independente da vogal temática, tá? Terminação NDO, tá bom? Terminação NDO. E o particípio, vale lembrar que particípio regular, terminações ado ou ido, tá bom? Particípio regular. O feito aqui, ó, é o particípio irregular, ou seja, sem terminação sem terminação
definida. Ou seja, o particípio irregular ele não tem uma terminação definida para o particípio, tá certo? Mas o A do ido representa o particípio irregular. Qual o papel dessas formas nominais, né? Apresentando essas terminações? Elas representam aspectos verbais. Esses aspectos, eles estão relacionados ao fato verbal. Ser concluído, estar em curso, ou ser apresentado posterior ao momento da fala. A gente pode dizer, por exemplo, que eles estão no passado, no presente e no futuro? Claro que não. Tá? Por quê? Porque essas formas nominais do verbo, elas não apresentam flexão de tempo. Agora, a gente pode fazer uma associação, né? Uma associação lógica, inclusive. Por exemplo, o infinitivo, ele tem a perspectiva de traduzir um aspecto verbal posterior ao momento da fala, que aí a gente vai associar o tempo futuro. Isso mostra que o aspecto não foi realizado. Ainda está para se realizar. Né? Então, a gente entende muito essas formas nominais a partir dessa realização do aspecto verbal. Realização do aspecto verbal. Ora, vou amar, vou cantar. Né? O vou da ideia de futuro. O cantar que está associado a ele, por exemplo, como verbo principal, mostra que é um aspecto verbal a ser realizado. O gerúndio trabalha com a perspectiva de constância, de manutenção da ação. É tanto que existem muitos casos de gerundismo que devem ser abolidos, por exemplo. Amando, a coisa está acontecendo. Então, ela pode ser utilizada, essa forma pode ser utilizada? Claro que sim. Em todas as circunstâncias, a gente precisa avaliar. Tá? Quando você liga para um atendente de telemarketing que ela diz, vou estar passando para o setor competente. Ela não vai passar. Ela usa um gerúndio, vou estar passando. Do ponto de vista comunicativo, ela não vai passar. Se ela passar, ela está errada no que ela disse. Vou estar passando, a ação não vai se realizar. Vai estar sempre passando, e ela não vai chegar ao fim da ação. O gerúndio representa isso. Ah, ele estava dançando. Estava dançando quando uma ação aconteceu, por exemplo, que eu estava praticando aquela ação, e essa ação é durativa e continuou. O gerúndio traduz isso. E o particípio, ele representa um aspecto verbal concluído. Né? Amado, vendido, cantado, partido, feito. A atividade foi feita, professor. Beleza. Eu tenho alguma coisa para fazer, mas não. Já foi realizado. Tá? Então, trabalha muito com essa perspectiva de realização. O infinitivo para se realizar, o gerúndio se realizando e o particípio realizado. Tá certo? Finalizado o aspecto verbal, nesse sentido, tá bom? Então, muita atenção quanto a isso, galera. Tempos e modos verbais. Tá bom? Então, agora a gente chega na parte importante, e muito importante. Tá certo? Nós temos aqui, ó, modos e tempos verbais. Nós temos o modo indicativo, tá? Que indica uma certeza por parte do falante, né? E aí nós temos, para o modo indicativo, os tempos presente, pretérito, que vai subdividir em 3 grupos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro, tudo do modo indicativo, tudo do modo que indica certeza, viu, gente?
O futuro, nós temos futuro do presente e futuro do presente e futuro do pretérito. Tá certo? Então, entendendo cada um deles. Ah, é só passado, presente e futuro, professor? Quem dera se fosse isso. O presente revela o momento da fala. Eu canto. Tá? Mais simples de todo. O pretérito eu já gero problema. Tem 3 tipos de passado, claro. Né? Eu, relacionado àqueles aspectos verbais lá. Concluído, durativo, lembra disso? Bom, está vinculado a isso. Pretérito perfeito. Eu cantei a ação realizada, concluída, terminada. Tá? Terminada. Ok? Temos o pretérito perfeito. O fato se realizou antes do momento da fala e já está concluído. Pretérito perfeito. Se esse aspecto, se esse fato verbal ele foi interrompido, então, ó, eu cantava. Tá vendo? Ó? Não é concluído, é imperfeito. Estava em curso e fora interrompido. Tá certo? Então, imperfeito. O mais que perfeito, o próprio não diz, ó. Perfeito já é concluído. Mais que perfeito é porque em relação a outra ação que também foi concluída. Essa outra ação, ela aparece no imperfeito, tá? Ela aparece no imperfeito, ela é concluída. Eu cantava quando ela chegou. Ela chegou meio que interrompendo a ação de cantar. Tá vendo? Então, a imperfeição consiste nisso. Se eu disser eu cantara, quer dizer que eu tinha cantado quando ela chegou. Então, ó, quando ela chegou, a ação concluída, eu já tinha cantado. Então, a ação realizada antes da segunda ação, que também foi realizada. Tá? Revela-se o mais que perfeito com essas terminações cantara. Tá bom? O imperfeito com as terminações cantava, ava, ó, curso, e o cantei concluído, tá? O futuro do presente revela um momento futuro com menção ao presente, certo? Também, por exemplo, eu cantarei, tá? Eu cantarei. Para realização, é uma ação que vai acontecer no futuro, com certeza, e eu não preciso de outra ação para realizar esta, tá bom? Diferentemente do pretérito, do futuro do pretérito, que é também conhecido como futuro condicional, tá? Que é um futuro que está condicionado a uma ação lá do passado. Por isso, futuro do pretérito. Ó, eu cantaria, se pudesse. Tá vendo? Eu cantaria se pudesse. Eu cantaria se tivesse uma banda de qualidade, por exemplo. Então, é assim que funciona. Tá certo? Então, vê que essas ações, essas ações, esses aspectos verbais, eles são, nessa questão aqui do pretérito, futuro do pretérito, é condicionada a uma outra ação. Tá certo? E é, inclusive, a ligação mais direta que há do modo indicativo com o modo subjuntivo. E a gente vai entender isso direitinho quando a gente estiver discutindo o modo subjuntivo, quando a gente estiver discutindo a relação que há entre os dois, quando a gente estiver vendo a questão do correlação dos tempos e modos verbais. Certo? É quando um tempo e um modo está correlacionado a outro contexto que cria coerência, tá certo? Ou que gera coerência, tá bom? Então, funciona bem dessa forma, tá, galera? Então, tudo isso vai estar traduzido nesse quadro aqui, que eu vou explicar no nosso próximo encontro, porque a gente só falta agora mais 3 minutos. Eu não vou falar do modo subjuntivo, tá? Porque demanda muito tempo, então eu vou deixar para o nosso próximo encontro com isso. Nós terminamos nossa aula de hoje. De agora à tarde, tá bom? Que pena que participaram só 4 alunos, tá certo? E só vocês 4 que valorizaram, por exemplo, tá certo? Mas que bom que até que mesmo assim vocês
participaram, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai tratar ainda de flexão verbal, tá certo? Então, por favor, vocês deem uma lida nisso, deem uma reforçada nessa ideia aí, tá certo, galera? Então, gente, por hoje é só, tá certo? Fiquem com Deus aí, se cuidem, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.